Yaldabaoth, também conhecido como Jaldabaoth ou Yaldabaoth, é um deus malévolo e demiurgo criador do mundo material, em várias seitas e movimentos gnósticos, às vezes representado como uma serpente teriomórfica com cabeça de leão. Como o falso deus que mantém as almas presas em corpos físicos, aprisionadas no universo material. A etimologia do nome Yaldabaoth tem sido objeto de muitas teorias especulativas. Até 1974, as etimologias derivadas do aramaico não atestado. Romanizado, Bauta, supostamente significando caos, representavam a visão da maioria. Seguindo uma análise do historiador judeu da religião Gershon Scholem publicada em 1974, esta etimologia não gozava mais de qualquer apoio notável. Sua análise mostrou que o termo aramaico não atestado foi fabulado e atestado apenas em um único texto corrompido de 1859, com sua alegada tradução tendo sido transposta da leitura de uma etimologia anterior, cuja explicação aparentemente igualava a escuridão e caos ao traduzir uma suposta forma plural não atestada do hebraico. Romanizada. A primeira etimologia foi avançada em 1575 por Theodentius, supostamente traduzindo-a do hebraico para significar latim, apatribus genitus, lit. O filho dos pais. Uma teoria proposta por Mater em 1828 afirmava ter identificado o nome como descendente do hebraico. Romanizado, Yalda, lit. Criança do hebraico. Romanizado, Baoth, uma suposta forma plural do hebraico. Romanizado, Bolu, lit. Vazio, escuridão ó. A matéria, entretanto, interpretou-o como significando caos, traduzindo assim Yaldabaoth como filho das trevas. Um elemento do caos. Esta etimologia era popular devido aos seus méritos literários percebidos. Inspirou Eugene a manter a tradução de caos proposta pela matéria, enquanto fabulava um segundo substantivo que soa mais plausível, mas não atestado, aramaico. Romanizado, Bauta, alegando que o nome deriva do aramaico. Romanizado, Yaldabaoth, supostamente significando filho do caos em 1884. Esta se tornou a visão majoritária do final do século XIX e início do século XX, que foi apoiada por Schenck, Bullig e Labib. Os dois últimos também citaram uma suposta atestação para o aramaico. Romanizado, Bauta, lit. Caos. Este suposto atestado originou-se de um Targum e foi apenas uma leitura corrompida do aramaico. Romanizado, Cauta, lit. Conflito publicado em uma Bíblia de 1859. Esta pseudo-variante foi traduzida no popular dicionário aramaico de Jastrow como confusão. Ajudada por estes eventos, a etimologia de Eugene permaneceu à opinião da maioria até que uma análise de Scholem em 1974 explicou a sua origem. Consequentemente, a maioria dos estudiosos retirou seu apoio. Além disso, Scholem argumentou que com base nos primeiros dados textuais, que se denominavam Yaldabaoth o rei do caos, ele era considerado progenitor do caos, não sua progenie. A própria teoria de Scholem deu o nome a Yaldabaoth. Yald sendo aramaico. Romanizado, Yalda, mas traduzido como gerador, não criança Yabaoth, sendo um termo atestado em textos mágicos, descendente do hebraico. Romanizado, Zebaoth, lit. Sabaoth, exércitos. Assim, ele traduziu Yaldabaoth como gerador de Sabaoth. Black se opõe a isso, porque Sabaoth é o nome de um dos filhos de Yaldabaoth em alguns textos gnósticos. Em vez disso, ele sugere que o segundo substantivo seja o aramaico judaico. Romanizado, Beu. A, lit. Vergonha. Que é cognato do hebraico. Romanizado, Boi. Termo usado para substituir o nome Baal na Bíblia hebraica. Assim, a proposta dos negros traduz o aramaico. Romanizado, Yaldabeu. A, lit. Filho da vergonha barra Baal, em sua etimologia proposta de 1967, Adão. Já se desviou da visão então majoritária e traduziu o aramaico. Romanizado, Yalda semelhantemente a Scholem, como o alemão, Erzeugung, lit. Produzir.
Ele acreditava que a segunda parte do nome derivava do siríaco, romanizado. Abaú, Lit, paternidade. No entanto, ele interpretou isso para descrever de forma mais ampla o poder de geração, sugerindo assim que o nome significa o surgimento do poder de geração a partir de pelo menos 200 a.C. Desenvolveu-se uma tradição no reino ptolomaico greco-egípcio que identificava Yahvé, o deus dos judeus, com o deus egípcio Set. Após a conquista assíria do Egito no século 7 a.C., Set foi visto como uma divindade maligna pelos egípcios e não era comumente adorado, em grande parte devido ao seu papel como o deus dos estrangeiros. A aparência de Set foi considerada como a de um homem com cabeça de burro. A prática grega de interpretatio graeca, atribuindo os deuses do panteão de outro povo aos correspondentes do seu próprio panteão, foi adotada pelos egípcios após sua helenização, durante o processo em que eles identificaram Set com Tipon, um monstro cobra, que ruge como um leão. A história do Êxodo, apresentada na Bíblia hebraica, fala dos judeus como uma nação traída e subjugada pelo faraó, porque Yahvé submete os egípcios a 10 pragas, destruindo o seu país, contaminando o Nilo e matando todos os seus primogênitos. Filhos. A migração judaica dentro do reino ptolemaico helenizado para cidades egípcias de língua grega, como Alexandria, levou à criação da Septuaginta, uma tradução da Bíblia hebraica para o grego Koiné. Além disso, a história do Êxodo foi adaptada por Ezequiel, o trágico, para o grego antigo. Romanizado. Hexágono. Uma peça grega apresentada em Alexandria e vista por egípcios e judeus. As recepções egípcias da história do Êxodo foram amplamente negativas, porque insultava os seus deuses e elogiava o seu sofrimento. Assim, inspirou obras egípcias que recontavam a história, mas alteravam os seus detalhes para zombar dos judeus e exaltar o Egito e os seus deuses. Neste contexto, alguns egípcios viram semelhanças entre as ações e atributos narrativos de Yahvé e os de Set, além de uma semelhança fonética entre o grego Koine. Romanizado. O nome de Yahvé usado pelos judeus helenizados, e o copta, romanizado. Lit. Burro, então visto como o animal de Set. Daí surgiu uma resposta popular à acusação judaica de que os egípcios estavam meramente adorando bestas, ou seja, que, na verdade, os próprios judeus adoravam uma besta, um burro, um homem com cabeça de burro, ou seja, Set. Acusações de idolatria contra os judeus espalharam-se desde o meio egípcio, com a sua compreensão da importância do burro relacionada com Set, para o resto do mundo greco-romano, que era em grande parte ignorante deste contexto. Na variação mais famosa de narrativas que alegam idolatria judaica, Antíoco IV Epifânio, o rei Seleucida famoso por invadir o templo de Jerusalém, supostamente descobriu que seu santo dos santos não estava vazio, mas continha um ídolo de burro. Após o surgimento do cristianismo, a mesma acusação também foi repetida contra seus seguidores. O mais famoso é a representação mais antiga conhecida da crucificação de Jesus, o grafito de Alexamenos, onde um cristão chamado Alexamenos é mostrado adorando um deus crucificado com cabeça de burro. Segundo Litva, esta tradição constitui a base para o desenvolvimento das crenças gnósticas sobre Yaldabaoth. O gnosticismo originou-se no final do século I d.C. em seitas judaicas não rabínicas e nas primeiras seitas cristãs. Na formação do cristianismo, vários grupos sectários, rotulados de gnósticos pelos seus oponentes, enfatizaram o conhecimento espiritual, gnosis, da centelha divina interior, em detrimento da fé, pistis, nos ensinamentos e tradições das várias comunidades de cristãos. O gnosticismo apresenta uma distinção entre Deus, mais elevado e incognoscível, e o demiurgo, criador do universo material. Os gnósticos consideravam que a parte mais essencial do processo de salvação era esse conhecimento pessoal, em contraste com a fé como uma perspectiva em sua cosmovisão, junto com a fé na autoridade eclesiástica. No gnosticismo, a serpente bíblica no jardim do Éden foi elogiada e agradecida por trazer conhecimento, gnose, a Adão e Eva e, assim, libertá-los do controle do malévolo demiurgo.
As doutrinas cristãs gnósticas baseiam-se numa cosmologia dualista que implica o eterno conflito entre o bem e o mal, e uma concepção da serpente como o salvador libertador e doador de conhecimento à humanidade em oposição ao demiurgo ou Deus Criador, identificado com o Yahvé da Bíblia hebraica. Alguns cristãos gnósticos, como os marcionitas, consideravam o Deus hebreu do Antigo Testamento como o Deus mau, falso e criador do universo material, e o Deus desconhecido do Evangelho, o Pai de Jesus Cristo e criador do mundo espiritual, como o verdadeiro e bom Deus. Nos sistemas arcôntico, Setiano e Ofita, Yaldabaoth, Yahvé, é considerado como o demiurgo malévolo e falso Deus do Antigo Testamento que gerou o universo material e mantém as almas presas em corpos físicos, aprisionadas no mundo cheio de dor e sofrimento que ele criou. Contudo, nem todos os movimentos gnósticos consideravam o Criador do universo material como inerentemente mau ou malévolo. Por exemplo, os valentinianos acreditavam que o demiurgo é apenas um criador ignorante e incompetente, tentando moldar o mundo da melhor maneira que pode, mas sem o poder adequado para manter sua bondade. Eles foram considerados hereges pelos proto-ortodoxos padres da igreja primitiva. Yaldabaoth é mencionado principalmente nos escritos arcônticos, setianos e ófitas da literatura gnóstica, a maioria dos quais foram descobertos na biblioteca de Nag Hammadi. No apócrifo de João, Yaldabaoth é o primeiro dos 3 nomes do arconte dominador, junto com Saclas e Samael. Em Pistis-Sopia ele perdeu o direito ao governo e, nas profundezas do caos, junto com 49 demônios, tortura almas sacrílegas em uma torrente de piche escaldante. Aqui ele é um arconte com cara de leão, metade chama, metade escuridão. Yaldabaoth aparece como um anjo rebelde tanto no Evangelho apócrifo de Judas quanto na obra gnóstica Hipóstase dos Arcontes. Em alguns desses textos gnósticos, Yaldabaoth é ainda identificado com o antigo deus romano Saturno. Yaldabaoth é filho de Sopia, a personificação da sabedoria no gnosticismo, com quem ele contende. Ao voltar-se criativamente para a matéria com bondade e simplicidade, Sopia criou o imperfeito Yaldabaoth, que não tem conhecimento dos outros Aions. De sua mãe ele recebeu os poderes da luz, mas os usou para o mal. Sopia governa os Oglas, o demiurgo sobre os Ebdomas. Yaldabaoth criou mais 6 arcontes e outros companheiros. Os anjos que ele criou se rebelaram contra Yaldabaoth. Para manter os anjos em sujeição, Yaldabaoth gerou o universo material. No ato da criação, entretanto, Yaldabaoth esvaziou-se de seu poder supremo. Quando Yaldabaoth soprou a alma no primeiro homem, Adão, Sopia instilou nele a centelha divina do espírito. Depois da matéria, Yaldabaoth produziu o espírito da serpente, ou Pleomorphos, que é a origem de todo o mal. O ser de luz Sopia causou a queda do homem através da serpente. Ao comer o fruto proibido, Adão e Eva tornaram-se iluminados e afastaram-se de Yaldabaoth. Eventualmente, Yaldabaoth os expulsou da região etérea, o paraíso, como punição. Yaldabaoth continuamente tentou privar os seres humanos do dom da centelha de luz que ele havia perdido involuntariamente para eles, ou mantê-los em cativeiro. Como punição, ele tentou fazer com que a humanidade o reconhecesse como Deus. Por causa da falta de adoração deles, ele causou o dilúvio sobre a raça humana, do qual um poder feminino como Sopia ou Pronóia, Providência, resgatou Noé. Yaldabaoth fez uma aliança com Abraão, na qual ele era obrigado a servi-lo junto com seus descendentes. Os profetas bíblicos deveriam proclamar a glória de Yaldabaoth, mas ao mesmo tempo, através da influência de Sopia, lembraram as pessoas a sua origem superior e prepararam-se para a vinda de Cristo. Por instigação de Sopia, Yaldabaoth providenciou a geração de Jesus através da Virgem Maria. Para sua proclamação, ele usou João Batista. No momento do batismo organizado por Yaldabaoth, Sopia assumiu o corpo de Jesus e através dele ensinou às pessoas que seu destino era o reino da luz, o mundo espiritual, não o reino das trevas, o universo material. Somente após seu batismo Jesus recebeu poderes divinos e pôde realizar milagres. Mas como Jesus destruiu o seu reino em vez de promovê-lo, Yaldabaoth mandou crucificá-lo.
Antes de seu martírio, Cristo escapou da casca corporal e retornou ao mundo espiritual.